Boa noite, galera. Peraí, deixa eu ver. Testar aqui um pouquinho, peraí. Bom, boa noite, Jefferson. Tudo bom? Tudo jóia? Tava ajustando aqui meu áudio e vídeo para ver se estava tudo funcionando, tudo correto. Tá Não, beleza. beleza, também tá conseguindo me ouvir claramente? Tá Pessoal aí da ficando live já bonitinho. tá conseguindo escutar? Loud and clear. Cool, man, cool. Bom, boa noite, galera. A gente vai começar em 1 minuto, né, pontual. Hoje a gente vai falar da questão das figuras da prova ICAO, né? Eu acho que é uma das partes, assim, vitais para a prova, principalmente para quem está naquele campo ali de inglês que você fica em dúvida. Não sei se eu vou tirar o 4 ou se vou tirar o 5. Essa é uma parte que é decisiva. É uma parte relativamente simples e se você for bem, pode ser a diferença entre tirar o 5 ao invés do 4, né? Não sei se o Júlio concorda. I agree totally with you, man. This is one of the most important parts, through the test, which is the picture description. So yeah, this is totally 100%, completely important in my opinion. So yeah, this is what I think about it. That's why we've chosen this topic today to talk about. So I think it's will be such as very important topic for us today. Cool, man. And you know something important, like most candidates, they get confused, they don't really have a good performance at the part of the test, So it's really important to give some tips, some advice, because it can like make a difference in the end. Yes, absolutely. Então, pessoal, vamos lá começar aqui a conversar um pouquinho em relação à parte 4 da prova. Como na verdade, havíamos feito semana passada, em relação à parte 3, hoje decidimos trazer a parte 4. Sem enrolação, direto ao ponto, trazendo os tópicos que achamos que são interessantes. Vamos abordar hoje 3 temas diferentes, assim, das figuras que selecionamos, beleza? E, claro, no final, de novo, perguntas aí, caso vocês achem oportuno e necessário, beleza? É isso aí, gente. Quem tiver dúvidas, pode escrever aqui. Se quiser que a gente responda em português, escreve em português. Se quiser que a gente responda em inglês, escreve em inglês. Quem às vezes não está com aquele inglês tão confiante, pode pôr entre parênteses no finalzinho ali em inglês, que a gente vai dar uma olhada e vai responder. Bom, é isso. A gente trouxe algumas situações interessantes. Tem algumas figuras que caem na prova, tem algumas outras que são tópicos interessantes, que não são exatamente iguais à prova, mas que são bem completas, né? São figuras bem detalhadas. Perfeito. Então vamos lá, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, onde a gente vai estar fazendo essa dinâmica aqui de novo, igual semana passada, de estar compartilhando o material. Ficar de um melhor entendimento para vocês aí que estiverem escutando a gente assistindo. Beleza? Eu posso estar compartilhando a minha tela. Só um minutinho. Perfect. All right. So, guys, let's get started. As I mentioned, we're going to talk about part 4, which is picture description. Okay, once again. So, I'll be introducing, okay, the way how we, the way, how it's done, okay, how the test is performed, how the test is given to us, okay, as candidates. So I'll first bring the structure of the part 4, okay, and then after that, Mr. Jefferson will bring us the explanation, okay. He will be teaching us how to do the test, okay, how to answer the questions, how to describe the picture, okay? So first, let's start with the picture, all right? Então, pessoal, primeiro vamos começar com a estrutura da prova, né? Nesse caso, a estrutura da parte 4.
da prova de ICAO. Como dito, eu vou aqui estar introduzindo, né, a estrutura e explicando como que é apresentado para nós, candidatos. E também o Jefferson, logo após, vai estar apresentando aí explicação, como responder as questões e a descrição das figuras, beleza? E claro, depois, né, trouxemos aí 4 temas diferentes, com 3 figuras, né, de cada tema, e aí nós vamos estar abordando aí, cada um vai estar abordando 2 temas, e é isso. Let's get started. Vamos lá. Part 4, picture. Okay, so as you know, like we have mentioned 2 weeks ago, part 4 of this test, there are some tasks that you guys have to perform. Okay, so everyone thinks that the only task here, the only focus, or the only thing to do is to describe the picture. But actually, it's not only that. Obviously, we do have to describe the picture, but there are some tasks. So that's why we're going to talk about it. Então, vamos lá, pessoal. Muitos acham que a descrição, ela ou na verdade, nessa parte 4, que é a descrição da figura, é somente a descrição. Porém, tem algumas outras tarefas, algumas outras coisas que devemos estar também preocupado e estudar para chegar lá e performar direito, beleza? Então vamos lá, conhecer isso aqui. Primeiro, né, primeira tarefa é o quê? A gente vai dar, o examinador vai apresentar para a gente uma figura, ok? Então a gente vai ter que escrever essa figura. A gente vai ter ali aproximadamente 20, 30 segundos. A gente organizar nossa ideia ali, antes mesmo da descrição, e assim, de fato, começar a descrição. Né? Every picture has one main idea or main focus, all right? Então, toda figura tem a sua ideia principal e o foco principal, ok? É muito difícil, mas muito difícil mesmo uma figura não ter uma ideia principal. Então, uma figura aleatória, não trazendo uma ideia, um foco, né, um objetivo, assim. Ok? Então, a gente vai detectar logo isso de início. Quando a gente for apresentado a figura nós formos dado. Ok? Some questions about the picture will be asked. So, after you have described the picture, at the end of this task, the examiner will make some questions. Okay? So, there are about like 4 to 5 questions. Okay? So, there is one question related to the past, one related to the future, and 3 other questions. Okay. Usually, the questions that are not related to the past and to the future, usually they're related to the technical problem that you have described. For example, I'm going to give you an example. If you have a bird strike, okay, a picture that brings bird strike idea, bird strike focus, and whatever. So there will be questions related to bird strike, how to prevent, how to avoid, what are the consequences, and stuff like this. Okay? Então, a ideia principal, na verdade, as perguntas vão estar sempre relacionadas com a ideia principal, ok? Vamos lá. Então, aqui nós trouxemos 2 exemplos de perguntas, ok? Um relacionado, né, que o candidato acha, de como estava, de como era antes de ela ser tirada, do que estava acontecendo, e uma outra do que acha o candidato, do que o candidato supõe ou acha que vai acontecer logo após, ok? O evento ali, a situação. So here we have 2 examples. If this picture was just taken, what do you think will happen next? Então, o que você acha que vai acontecer logo após, se essa figura acabou de ser tirada, né?
nosso amigo Jefferson vai dar aí as explicações como responder esse tipo de pergunta. What do you think that happened before this picture was taken? So obviously now here at this type of question, you do have to answer in your opinion, in your imagination, what do you think happened before that event, that situation, okay, that accident, for example, we don't know, okay, so here Jefferson will be explaining us how to answer this type of questions, okay. So now we also brought here a explanation here with some prepositions, that we do have to use pointing locations at the picture, okay? So Jefferson also with this material will be explaining how we're going to be using this. But since you guys can already see it, after we have described the main idea, the characteristics of the aircraft, stuff like this, that Jefferson will be explaining, we do have to point the details, mention the details, stuff like this, saying where these things are located, in the picture, okay? So you also guys can, have this in mind in order to organize things in the picture, ok? Então, pessoal, você pode olhar também essas preposições aqui para organizando a ideia e apontando onde estão os detalhes ali na figura, beleza? E o Jefferson vai estar agora explicando com mais detalhes como performar, realizar aí com as respostas, beleza? E a descrição, claro, usando esse materialzinho aqui que a gente preparou para vocês, beleza? Let's go. All right, so hello guys. I'll be talking about a few important details that you gotta remember to have a good performance here, right? So first of all, you have to describe the aircraft characteristics. So for an example, how many engines does the aircraft have? Or maybe it's a propeller aircraft, it's a small aircraft, military aircraft, or so you can talk about the type of the aircraft. And also, very important, you have to talk about the main focus of the picture. So for an example, a lot of people, they create their own methods. Some people start from the left to the right, from the back to the front. I think you got to start for the most important thing, which is the focus. So usually it's going to be at the center, but it kind of depends. It's not like a general must, but you got to start for the main focus, the main idea. And then you got to continue talking about the other details in a logical way. For an example, if you start talking from something that is on the right, then you can go to the top or to the bottom or to, I don't know, you got to keep following a logical sentence. Don't go like right, left, up, down, and then back and front. It's going to make your mind confused, and it's going to make it harder to understand. That's pretty good. That's pretty good. What you just have said, Jefferson. I just, return here to the other slide in order to help you out to explain. Oh yeah, perfect. Because so you can use this as an example. Beautiful. So before we started this live, I was talking to Julio about it, and then we both agreed that the best way is like start from things for the main focus, right? Usually things in the middle, then go to the right, and then to the bottom, left, and then things at the top, right? So like you follow the clock, right? In a clockwise way to describe. It's gonna be easier for you to describe and to pay attention to all the details, right? So Julio, would you like to talk about something, to add something? No, that's it. You pretty much have said what I also agree, what I also think. Yeah. So Right. let's go. Yeah, I'll try. I'll just speak in Portuguese a bit. Então, gente, é muito importante começar a falar, descrever as características da aeronave, né? Então, por exemplo, cores, quantos motores. É um avião a jato, é um avião com
propeller com hélice, né? É um avião militar, um avião acrobático, então tudo isso é importante colocar. E sempre começar pela ideia principal, né? Toda figura vai ter uma ideia principal, já começa por ela, e depois mantém uma ordem lógica. Então, por exemplo, a gente gosta muito de recomendar seguindo o giro do relógio, né? Então, depois do meio, que normalmente vai ser onde vai estar a ideia principal, direita, coisas embaixo, na esquerda e em cima, para seguir uma ordem lógica, né? Às vezes a pessoa começa a descrever uma coisa que está na direita, vai para a esquerda, depois vai para uma dos cantos, aí volta para Volta de cima, novo para para baixo. direita. Isso, então fica muito complicado para a pessoa explicar e imagina para o avaliador entender, né? Às vezes acaba até perdendo algum detalhe vital aí na prova. Excelente, excelente. This is pretty much everything, man. Continue. Yeah, totally agree with that. All right, so let's go next slide. All right, so important information also. You can, like guys, if you want, take a print, describe the aircraft. So a wide body, a narrow body, jet, aerobatic, military, propeller aircraft, low wing, high wing, a multi-engine aircraft, a single engine, a twin engine aircraft. That's all important information, right? And then also, what about the landing gear? Is it a fixed landing gear, retractable? Is it extended? Or so all those information, it's important to talk about it. Então, yeah, that's it. Go on. Yeah, sure. So also, I just want to add something. It's not only about the the characteristics, in fact, that the aircraft has, but also if the aircraft, if the airplane's helicopter, I don't know, belongs to a specific company, which or if it's white, or if it's blue, we don't know. Also, you can like give some other details, about the characteristic. This is what I encourage and teach my students to do when you start, the description, which is important, in my opinion. Okay, so yeah, you guys, can feel free to describe whatever it is appropriate, and obviously that it has to make sense. Yeah, the model of the aircraft. Maybe if you guys know, or if you guys think you know, it's important to say. We're gonna give a few advice later on, but all information is important. I think the main goal is to show that you know your area. So maybe if you know the aircraft type, if you know the operation, the airport, everything you can, it's important to talk about it. Pretty good. I'm gonna go ahead, So, okay? Gente, aqui é importante descrever o máximo de informações que vocês conseguirem, né? Podem começar pela aeronave, que normalmente vai ser o foco principal. Então, qual que é o tipo de aeronave? É a hélice, é a jato, é single engine, né? É monomotor, bimotor, com mais de 2 motores, a asa alta, asa baixa, o trem de pouso é retrátil ou é fixo. É uma aeronave militar, é uma aeronave acrobática, é uma aeronave comercial, tudo isso é importante. E, além disso, também falar sobre essa aeronave é de tal operador, esse é tal tipo de aeronave, está no aeroporto tal, tudo isso é importante. A ideia principal aqui é mostrar o conhecimento que vocês têm sobre aviação. Então, qualquer informação relevante pode ser falado. That's cool, man. That's cool. So here, guys, we have a few useful sentences. That's really important because if you are sure about something, you can use the things at the left. If you are not so sure about something, you can use the things at the right. Usually people ask me, hey, if I'm not sure about something, can I say it? Because I don't know, if I make a mistake, they're gonna downgrade me. So if you use those sentences, even though you're not so sure, you're not gonna get downgraded. So that's really important. So hey Jefferson, yeah, would you allow me to interrupt you for a moment, just to no worries. You've mistaken here. You said that on the right, if you are
if you are sure. Actually, on the left, correct? Oh, yeah. Is this what you see? Is this what you see? Yeah, left if you're sure, right if you're not so sure. Maybe I've made it. Yeah, I'm sorry, guys, if I did it. Sorry. So left if you are sure, right? If you're not so sure, if you're in doubt about something, you can use it, right? So this way you can give a lot more of information, right? Because if you only talk about things you are sure, then you can leave a few important pieces of information out of the picture, and then it can be a difference between ICAO 4 and ICAO 5, right? Aqui, gente, então, a gente colocou algumas frases importantes, tá? Não é importante memorizar a frase igualzinha, tá aqui. O que é importante é lembrar dessas expressões, tá? Na coluna da esquerda, a gente vai usar quando a gente tiver certeza dessa informação que a gente está dando, né? E na coluna da direita, coisas que a gente não tem tanta certeza, que a gente está meio que dando um palpite ou falando que realmente pode ser aquilo ou pode não ser, tá? Muita gente, às vezes, fica achando, só tem que falar coisas que eu tenho certeza. Se eu falar alguma coisa e tiver errado, eles vão diminuir minha nota. Se você usar alguma coisa da coluna da direita, informando que pode ser aquilo ou não, vai ser importante dar essa informação e eles também não vão tirar sua nota, porque você está falando, olha, pode ser que sim, pode ser que não. Alright? Memorizem essas expressões e aí vocês construam a frase de acordo com a figura. That's perfect. Is this all? Yeah. Okay, yes, so this is it. Jefferson has said pretty much what you have to know, for your part 4 performance. So you can use those expressions, and then these are, phrases that you can start with, okay? So now I'll be showing you guys, the way that I think that you guys, could perform, okay, during the part 4 of the test. So we will be using 4 subjects, 4 important focus, all right, 4 important topics, and then we also brought 3 pictures for each topic, and then now I'm going to be discussing with you guys next 2 topics, okay, that we have prepared, okay? Então, pessoal, agora a gente vai estar preparamos 4 tópicos com 3 figuras de cada tópico e vou estar agora aqui com vocês mostrando da maneira que eu acho que vocês poderiam realizar a prova, pelo menos essa parte 4. Né? A gente está trazendo aqui essa sugestão. Então, vamos estar aqui usando agora alguns exemplos. Então, serão 3 figuras cada tópico. Então, a gente trouxe isso aqui, primeiro, essa primeira figura, usando essas expressões que o Jefferson já explicou. Então, vamos usar uma dessas expressões, usar uma dessas maneiras aqui como começar. Bom, claramente, até mesmo é claro aqui na própria aeronave, mostra o modelo. Então, óbvio que a gente sabe o modelo da aeronave. Aqui você não é obrigado a mencionar o modelo da aeronave, mas as características que descreve, né, esse modelo. Então, vamos lá, usando aquelas técnicas que o Jefferson mencionou agora e que também eu já havia dito lá no início do vídeo, beleza? So, let's follow an organized idea. Let's start also with the characteristics of the aircraft, and then we can proceed. We can go to the main idea. After that, you have to mention some details using those expressions at the beginning of this video that we have shown you guys, showing the location of the picture. So let's start with this one. Well, in this picture, I can see an aircraft that is taking off, or you guys can say that is performing a takeoff.
I also can see that the aircraft is performing a tail strike, or you guys can say is having a tail strike. I also can see that the aircraft is wide body, retractable landing gear, multi-engined, low-wing aircraft. In the foreground of this picture, I can see dirt, grass field, and also I can see a paved area. In the background of this picture, I can see airport facilities. I also can see a VOR facility that seems to be a VOR facility. And then I also can see clear skies. The weather is good, or you guys can say the weather is perfect. The weather is very good, is great. Okay, you can use different adjectives. Okay, it's up to you guys. And also, or you guys also can say, I am sure this picture was taken during the day. So you guys can end the description saying, what period of the day that this picture was taken. So in this case here, the picture was taken during the day. You guys can say like, I am sure this picture was taken during the day, or like, I imagine this picture was taken during the day, or can either be like, I think, I believe. Okay, guys. So this is a type of description that you guys can use, can perform. So we'll give you a good score. Okay. You are talking about the characteristics of the aircraft. You are mentioning the main idea. You are mentioning the foreground that you can see dirt, grass field, paved area. And in the background, you have said that you can see airport facilities, VOR facility, and you also can say that the weather is good, clear skies. Okay, and then the picture was taken at a specific type, at a specific period of the day. Okay, if it was during the evening, if it was during the morning or at night. Okay, so this is a type of description that you guys can give. Okay, do you have something to say, Jefferson? No, that's perfect. That's okay. Very good. Let's go forward. So this other picture here is bringing the same idea, okay? The same topic that we have mentioned, that we have talked about the last picture, ok? Então, pessoal, essa figura agora vai tratar, né, do mesmo tema, da mesma ideia principal da outra figura que acabamos de descrever, ok? Vamos usar a mesma lógica, a mesma técnica, usando as mesmas expressões para você descrever essa figura. Então vamos lá. Oh, well, this picture shows an aircraft taking off from a runway. I also can see the aircraft is touching its tail on the ground. O que é touching its tail on the ground? Tocando a sua cauda no chão, ou on the runway, beleza? É outra expressão, pessoal, para substituir por tail strike. Que aí você pode adicionar um which is a tail strike. Então, né, voltando aqui um pouquinho, reformulando a ideia. This picture shows an aircraft taking off. I also can see the aircraft is touching its tail on the ground, which is a tail strike. I also can see the aircraft belongs to a commercial airline. Okay, you guys can say that. This is a fixed wing. Sorry, this is a low wing, narrow body, twin-engined aircraft and retractable landing gear. Okay. In the foreground of this picture, I can see airport signs, runway signs, taxiway signs. I can see grass field and paved areas. On the right side of the picture, I can see a vehicle on some taxiway. I also can see the nose part of another
airplane. In the background of this picture, I can see trees, and then I also can see other grass fields. At the top of this picture, I can see hills and clear skies. And this picture was taken during the day. Acabou. Descrição excelente. Você trouxe as características da aeronave, trouxe a ideia principal, falou da parte de frente, que é o foreground, sinalizações de aeroportos, sinalizações de taxiway, sinalizações de runway. Do lado direito da figura, eu tenho varies. I can see a vehicle on taxiway. I also can see the nose part of another airplane. Então, parte do nariz de uma outra aeronave. In the background, trees, árvores, hills, montanhas, clear skies, né? Céus claros. Com uma descrição excelente, trouxe o que o examinador queria ouvir, ok? E termina com I believe, I am sure, I think, it seems that, okay? It appears that, or you can say absolutely this picture was taken during the afternoon, during the morning, during the day, ok? Então é isso. Não, sem segredo, descrição excelente. Então vamos lá, duas figuras. Ok, Jefferson. É só importante, aqui nessa figura a gente vê como é importante manter uma ordem lógica, né? Às vezes se o candidato vai para a direita, vai para a esquerda, volta, às vezes a pessoa ia passar muito tempo falando dos sinais aeroportuários e esquecer aqui da aeronave e do carro à direita, que são algo imprescindível nessa imagem, né? Então é bom seguir uma ordem lógica, porque você fala de tudo seguindo a ordem de importância, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem, o que está em cada sinalização não é importante. O que é importante é falar, ó, I can see airport signs. Tá perfeito. O que é importante realmente falar foi a questão da aeronave, do carro aqui do lado, né? Que tá pequenininho, mas é importante sim. Perfeito, perfeito. É isso aí, Jefferson. Boa observação. So let's continue. Let's go to the next picture. Okay. So this picture is also very important for us here to understand. So you also can start with the same idea, the same structure that we have mentioned. Well, in this picture, I can see a wide-body, retractable landing gear, multi-engine, low-wing aircraft. I am sure this is a jumbo 747, which is Boeing aircraft. This aircraft is performing a takeoff and also having a tail strike. And also I can see in the foreground of this picture, airport facilities, taxiway facilities, and a grass field. In the background of this picture, I can see other airplanes. I can see lampposts, terminal, and also I can see the city buildings. The top of this picture, I can see the clear skies. So I believe this picture was taken during the day and good weather. So this is a very clean, steady, and good description about this picture. Okay, guys. So let's move forward. Do you want to say something else, Jefferson? No, that's okay. That's perfect. Okay, let's go. Now, então, pessoal, antes de a gente entrar agora nessa figura, a gente manteve ali um padrão, ok? Trouxe a ideia que tinha que ser dita, que era tail strike, ok? Escreveu ali as características, não demorou muito tempo. Assim, geralmente, se a figura é muito rica em detalhes, você leva ali um minuto e meio para descrever. Se ela não for muito rica em detalhes, leva um pouquinho menos de um minuto, bota no máximo um minuto. Mas mais ou menos nesse tempo aí. Não tem um tempo assim exato. Nossa, tem que descrever nesse tempo assim. Não existe isso. Mas trazer o que a figura está mostrando. Beleza? Isso aqui é uma figura que agora vai trazer o quê? Qual que é o tópico? Eu vou mencionar aqui, vocês vão aí descobrir no vídeo. This is something recent, okay? That ANAC has been bringing, okay? Which is talk about boarding procedure at a hard stand. They say hard stand, which is like
it's a boarding procedure, not using the jetway, okay? Not using the terminal, in fact. This is more for like corporate aviation, okay, guys? So let's start with the description here. Well, in this picture I can see in this picture I can see a corporate jet, which is a low wing. The color is white, and also the landing gear is retractable. Is standing at this ramp waiting for passengers. And also can see the crew, pilot, and flight attendant waiting for the passengers to get on board. On the left of this picture, I can see a vehicle, which seems to be white. And in the background of this picture, I also can see the skies. The weather is good, it's perfect. I believe this picture was taken during the day. So this is another good description that you can perform, that you can do. Okay, mentioning that this is a boarding procedure. Passengers will get on board. The crew, which is the pilot and flight attendant, is waiting. Okay, for passengers. This is a corporate jet. Color is white. You can say like this, or you can even say like, oh, this is a corporate white jet, which is a retractable landing gear, low wing, twin engine. So you can use your own way to give the characteristics that the aircraft has. Okay, and then once again finish with the period of the day that this picture was taken, and then you can even mention the weather. All right, guys, let's move forward. Do you have something to say, Jefferson? No, that's cool. That's nice. Okay, all right. So this is another boarding procedure at a hard stand. We say hard stand. So let's go. In this picture, I can see a boarding procedure situation. In this picture, I can see a boarding procedure happening. I can see passengers boarding. Can see passengers getting on board through the main door. Also, this is a hard stand boarding procedure. This airplane belongs to Air Baltic. I can see that this aircraft is a propeller, twin engined, small body aircraft. You can even say this is a regional aircraft. This is also some good characteristics that you can talk about. In the background, there is nothing I can see but the skies. What is but? Esse caso seria a não ser. So there is nothing I can see but the skies. Então, não tem nada que eu possa ver a não ser os céus. In the foreground, I see the hard stand, the ramp, and then I'm sure this aircraft is preparing for service or is preparing for flight. Mencionou que é boarding procedure, mas também você pode dar pitaco que está recebendo serviço, né, para voar. Aí é onde eu costumo dizer que você não pode dar muita opinião no que vai acontecer. Dá só um pouquinho de opinião, porque vai ter as perguntas que vão perguntar sobre isso. Então, fique focado só na descrição de fato. Quando for uma figura assim, realmente ali, não muito rica, você pode dar pitaco, dar opinião em relação, né, ao futuro, nesse caso. I believe this picture will perform flight to other airport, whatever, okay? I believe this picture was taken during the day, okay? This is it. This is another boarding procedure, okay, guys? So, well, in this picture, I can see passengers are boarding, passengers are getting on board on these aircraft, which is, I believe, which seems to be, aqui você usa aquelas palavras que você não tem certeza, which seems to be a narrow body aircraft, which belongs to Delta Airlines. Delta Airlines é que é o logo da Delta, então, né,
escrevendo aqui, tá dando a opinião, pertence a Delta, which belongs to Delta Airlines, that I can see Delta logo is printed on its tail. I also can see the call sign is printed on the fuselage of this aircraft. In the foreground, I can see the air stairs connected to the rear door of the aircraft. What is rear door? O que é rear door, pessoal? Porta de trás da aeronave. Okay? So the air stair is connected to the fuselage of the aircraft, or it's connected to the rear door of this aircraft. And also can see in the background airport facilities, some buildings, the maintenance staff. You also can say that. In the background, I can see some clouds in the skies. Or you can say, aí você pode usar já agora um termo técnico, né, que é da aviação, que é o quê? Some scattered clouds. Aqui tá mais para, não sei, aqui não tá broken, mas seriam scattered para few clouds. Então, few clouds, there are some few clouds in the skies. The skies is scattered, né? A expressão scattered. Okay, algumas nuvens esparsas, correto? The weather apparently is good, né? Or the weather seems to be good. I believe this picture was taken during the day during a boarding procedure. Você trouxe a ideia principal, já lá no começo falou que os passageiros estavam embarcando, né? Citou a air stairs, que é essa escada aqui conectada à porta, né, de trás. Ok, pessoal? Falou que pertence à Delta, consegue ver o logo da Delta pintado, né? Na cauda, ok? Você pode também ir mais a fundo. I can also see the elevator surface of this aircraft. I also can see the empennage, the vertical stabilizer, so the horizontal stabilizer, so stuff like this. You can mention some parts, technical parts, okay? You don't need to. If you wanna, bring, give them some useful and good details, but obviously you do have to know how to use it, okay? So this is it. That's pretty much it. Okay, guys. So, então, como eu disse, pessoal, eu nem fiquei muito, né, voltando para o português durante a descrição, para vocês se acostumarem mais aí, os que ainda estão estudando para fazer pela primeira vez, aqueles que já fez a prova, tá tranquilo, mas para aqueles que ainda vão fazer a prova, já vai se acostumando aí, ó. A gente está fazendo esses vídeos aí primeiro, voltando muito ali para português, para ajudar a galera, mas a intenção nossa é sempre continuar, assim, depois permanecer no inglês. Depois, claro, se vocês não entenderam algo, por favor, deixem nos comentários aí para a gente, né, tirar a dúvida de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais outra. Não tem agora, é o Jefferson. Então, eu trouxe, né, a gente preparou aqui os dois primeiros tópicos, um falando tail strike, 3 figuras. Eu trouxe aqui a descrição. Agora, esse aqui do boarding procedure, né, também trouxe a descrição, apresentei para vocês como que ela é feita ali. Não quer dizer que a minha descrição é correta. Vários professores usam a estrutura ali um pouco diferente. Tem uns que apresentam a ideia ou os detalhes antes, depois. Isso aí vai de cada um, vai de cada filosofia de cada professor. A gente está, né, trazendo a nossa para ajudar o pessoal aí. Tá ok? Então, o Jefferson agora, né, vai estar explicando aí o tema 3 e o 4, 3 figuras cada uma, e a descrição que ele faria. Ok? So, now Jefferson will be explaining us how to perform the description for the next topics. All right? Go ahead, Jefferson. All right, so let's go, guys. I would like to start by challenging you guys. So I'm not going to talk about the technical term of this first picture. I want you guys to write down here what is the technical term for it. I will describe the whole picture, but I'm not going to say the specific 2 words that describe this picture. I want you guys to write down in here. Eu vou lançar um desafio para vocês. Eu vou descrever toda a foto,
mas eu não vou falar as duas palavrinhas que são termo técnico. Vou tentar, né? Vai que na hora H eu solto, mas eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários quais são as duas palavrinhas que vão ser o termo técnico específico em inglês para essa cena. So, let's go, guys. So, in this picture, I can see 777 aircraft that belongs to Air Canada. I can see that the tail has blue and red details. I can also see that it is a 777 because of the landing gear that has 3 sets of wheels at the back, right? I can see that the landing gear is extended and also that the flaps are extended. I can see that the aircraft is surrounded by birds, many birds, small black birds, and I can see in the background that there are no clouds. It appears that there are no clouds, all right? Então aqui, gente, eu falei mais rápido aqui, sem traduzir para o português, mas como essa imagem não tem tanta riqueza lá no fundo, explora um pouco à frente mesmo. Comecei falando da ideia principal, né, que seria a aeronave. Falei que pertence à Air Canada, falei dos detalhes lá na cauda, né, que está em verde e vermelho. Falei que eu sabia que era um 777 por causa aqui do trem de pouso principal, que tem 3 sets, né, que tem essas 3 rodas aqui. Falei também que o trem de pouso e os flaps estão baixados, né? E falei que a aeronave está em volta de pequenos pássaros pretos. Deixa eu ver aqui se alguém acertou o termo. All right, so the term is bird strike, right? Bird strike, que seria realmente colisão com pássaros, tá? Júlio, alguma coisa que você gostaria de adicionar? Não, perfeito. É isso. Eu concordo com a sua descrição. É que a gente, né, tem descrito aí para o pessoal, nossa forma aí de explicar a estrutura, seguindo esse flow aí de explicação, tá? Você pode também, como eu disse, é muito assim, opinião. Se você traz a ideia principal logo de início ou depois, mas o importante é você trazer. Eu gosto sempre, né, assim, traz logo a descrição da aeronave, que já deixa a aeronave de lado e já manda logo a ideia, ok? Mas isso aí, gostei, ótimo. Uma coisa que eu não falei, justamente de propósito, é que assim, a gente sabe que parece que a aeronave vai pousar. Por que eu não falei? Por que eu não recomendo? Porque ela pode perguntar, o que vai acontecer daqui a pouco? Aí você já fala, a aeronave vai pousar, algo nesse sentido. Se você já falou agora, você ia ter que falar uma outra coisa, então você pode acabar se enrolando, né? Keep it simple, mantenha no simples, né? Perfect. So as Jefferson has, since Jefferson has described it, we also have to say that there will be questions related to the subject. So after you have described the picture, there will be questions like, okay, so tell me what are the dangers? What are the consequences that can be related to bird strike? What should pilots do if they face this type of situation? Então, pessoal, vão ter perguntas assim. Okay, now, in your opinion, what will happen after this situation? Well, in your opinion, if this picture was just taken now, what do you think will happen next? Ok? Como essa também, assim, adote, vão ter perguntas relacionadas a todos os temas, não só, óbvio, que o Bush Strike eu estou usando como exemplo, mas, pô, tail strike. Oh, what are the attitudes? What are the situations that contribute for tail strike? Então, terão, assim, perguntas desse modelo, ok? All right, so guys, I'll start by the same way, by describing the picture. After, I will give you some tips. So in this picture, I can see an aircraft parked near a finger. I can see that the nose of the aircraft was hit by a bird. It appears to be a white bird and a big bird. I can see that the radome was damaged
right, is broken. And I also can see that there is blood on the upper surface of the nose gear and on the windscreen of the aircraft. I can see in the background a blonde woman staring at the aircraft as she leaves the airplane, right? So, isso mantive bem simples, né? Comecei pela ideia principal, fui descrevendo outros pequenos detalhes que eu encontrei, tá? Caso vocês queiram, pode falar aqui também da questão de marcação no solo, tem a questão do CRJ, né? CRJ, que é um tipo de aeronave. Não dá para ver quantos motores tem, nem qual tipo de asa. A gente pode tentar adivinhar, né? Eu imagino que seja um bimotor com asa baixa, mas eu prefiro não falar se eu não posso ver nem adivinhar. Mas se você quiser, não tem problema, desde que use aquelas frases. I guess, I think, it seems to me, it appears to be, algo nesse sentido, tá? Não estaria errado. Perfeito. Perfeito. All right, so in this picture, I can see a small aircraft that it appears to be a cargo aircraft because I can see no windows on the side. I can see that the windshield was damaged by a bird. I can see that there is blood inside the cockpit and also at the left side door that is open. I can see that I guess it is a single engine aircraft. In the background, I can see that the weather is really good. We have clear skies. And I guess it is a small airport because I see no buildings and no hangars at the back. So I imagine it's a small city, right? Bem simples também, tá? Lembrando que tem várias opções, né? Eu tratei a ideia principal, você poderia falar da cor da aeronave, poderia falar que tem a bandeirinha aqui dos Estados Unidos também, é muito... There are wipers, on Isso. the windshield. Quem quiser também adivinhar mais um pouco, I think the pilots were hurt, or algo nesse sentido, né? Eu acho que os pilotos estão machucados ou foram machucados, não teria nenhum problema, tá? Aqui eu também explorei mais a questão lá de trás, né, para dar alguns exemplos. Falei que estava com o céu claro, que eu imaginava que era uma cidade pequena, porque eu não via nenhum hangar, nem nenhuma construção lá atrás, né? Claro que é importante nessa questão usar eu imagino, eu acho que, porque você realmente não sabe, né? Se você falar I'm sure, fica uma resposta um pouco duvidosa, né? Perfeito. All right, so now we just changed the main idea, the subject of the picture. Anyway, in this picture, I can see a corporate jet. It is a white jet with blue and red stripes. I can see that there is a man standing in front of the airplane that is monitoring the de-icing procedure that is happening at the back of the aircraft. I can see it has two engines, and it is low wing aircraft. At the back, I can see that there is a truck spraying de-ice fluids in the aircraft. I can also see that it's snowing heavily, and I think the aircraft will be ready to depart soon, right? Also, in the background, I can see a gray hangar, all right? This is it. Então, o que eu falei? Comecei falando, né, da aeronave, falei que é uma aeronave branca, que tem listras vermelhas e azuis, falei que tem um homem em pé monitorando o de-icing que está acontecendo lá atrás, tá? Então, falei do caminhão que está spraying, tá? Spraying é um verbo importante em inglês porque o caminhão ele vai estar spraying, ou ele vai spray the ice fluids no avião. E lá atrás tem um vai hangar jogar, também. vai espalhar. Isso, espalhar. Exato.
Importante também prestar atenção nas preposições, né? In the background, at the back of the airplane, correto, tá? Se eu falasse at the background, aí já fica um pouco incorreto essa questão de preposição. Alright, so I think this is it. Gente, quem tiver alguma pergunta, pode falando aqui. Quem quiser também dar palpites, falar a própria descrição. Alright, so in this picture I can see heavy jet, commercial airline jet. I think it has 2 engines, and it seems to be a Boeing 777. I can see that there are 3 trucks, yellow trucks, spraying the ice fluids in the aircraft, especially at the wing part right now. I can also see some terminal and hangars at the back, in the background. I can also see an airport sign at the left side of the picture. It appears that it had been snowing because I can see some snow on the ground. And it appears that we have a few clouds, but the weather is good, right? Julio, alguma... É isso, eu gostei da utilização do past perfect, né? Na verdade, do past perfect continuous que você acabou de usar, que traz uma certa complexidade no uso da gramática, tá? Óbvio que, assim, quando a gente prepara um aluno para a prova, a gente sabe bem do nível, ou seja, vai ter aluno que vai tirar o 4 ou 5. O cara tem muita capacidade, pode usar esses termos mais complexos da gramática, porque isso aumenta a nota dele, ok? Exato. Foi um bom uso, uma boa maneira que você usou aí, para descrever em quais até situações a gente pode usar isso aí. É isso, assim, né? O que acontece? Tem outros tópicos, tem mais 9, 10 tópicos que são abordados na prova. Você tem que estar preparado. Você não tem que decorar a descrição de figuras. Ou, nossa, tem essa aqui que está caindo, essa aqui está caindo. Você tem que aprender a fazer a descrição daquele tema. Quando você aprende a fazer a descrição daquele tema, fica bem fácil. Treine para o tema, treine para o assunto, né, ser descrito lá na hora que vai ser tranquilo. Exato. E a questão dos tempos gramaticais, se você estiver seguro, use os tempos complexos, né? Vai aumentar a sua nota. Às vezes a pessoa não está tão segura assim, não está com aquela confiança toda. Keep it simple. Se você não está tão confiante, assim, são tempos um pouco mais complexos, que têm aplicações específicas, mantenha no mais simples, né? Agora, claro, se você já tiver uma noção boa, usa porque vai aumentar a sua nota. Perfeito, gostei, é isso aí. Let's see if there is something else. Oh, there is. All right, so in this picture, I can see a JetBlue commercial airplane. The airplane is white and blue. It appears to be an A320. I think it is in the USA because in the background I can see mountains with snow on top of the mountains. I can also see that there is a truck, a white truck, on the left side, spraying the icing fluids on the left wing, right? I can see that there is snow on the ground, and I guess the airplane will be ready to depart in 20 minutes, right? I can see that it is an American airplane because I can see the American flag at the back left side of the airplane. And I think the passengers are already inside the aircraft. Tá? Bom, aqui eu já dei uma arriscada um pouco mais, né? Eu estou tentando fazer as descrições de maneiras diferentes, né? Falei que acharia que seria nos Estados Unidos, porque lá no fundo eu vejo que tem aquelas montanhas com neve no topo, mas podia também ser Nova Zelândia, etc., né? Falei que era... O que também escreve isso, né? Desculpa interromper, é a própria companhia, né? This is a JetBlue, this is American Airliner, né?
So. E isso vale lembrar de novo, como o Júlio falou, que a gente não está falando que é obrigatório fazer desse sentido, são dicas, né, para vocês desenvolverem os próprios métodos, né? A gente está dando assim exemplos gerais, o que está no fundo, o que está na frente, o avião, para realmente poder mostrar para vocês uma maneira bem completa. Eu falei também que eu sabia que era um avião americano, porque eu conseguia ver a bandeirinha aqui na parte esquerda traseira do avião. Falei que era da JetBlue, que eu achava que os passageiros já estavam a bordo. E o que é importante, a ideia principal, não inventa, descreva o que está feito lá. Então, o que eu falei? Eu vejo que tem um caminhão que está fazendo de-icing procedure na asa esquerda do avião. Isso, não fujam disso. O que eu costumo dizer, a palavra, né, mágica, nem mágica, mas a palavra até óbvia, ou que é simples, inclusive, para você usar numa descrição assim, performe, tá? Tudo no inglês que você quer dê vontade de usar, making, doing, having, sei lá, happening, usa perform nesse sentido. Well, I can see the ice truck performing the ice procedure. The aircraft is under the ice procedure. The aircraft is, in this case, is performing, right? So you can use the word performing, okay, in order to bring to describe the situation. Outra coisa que eu fiz também, intencionalmente, né? Eu comecei a descrever essa imagem da direita para a esquerda. Então, eu comecei a falar do avião, fui lá para trás, depois vim para frente, que era o que estava acontecendo, para mostrar para vocês também como fica um pouco diferente. Embora tenham sido boas descrições, eu acho que quando você segue a maneira lógica ali, centro, e segue a rotação do relógio, você acaba fazendo uma coisa mais organizada. Embora você tenha outras formas, né? Bom, de qualquer forma, até agora é isso, tá, gente? Quem tiver alguma dúvida pode escrever aqui nos comentários, tá? Vamos só lembrar quais foram, então, os procedimentos que a gente trabalhou agora, Júlio. Qual foi o primeiro? Vamos lá. A gente descreveu. Essa foi a primeira figura. Alright. Okay, this is a tail-strike situation. This is another tail-strike situation, okay? And then I finished tail-strike explanation with this picture. And then the next topic was boarding procedure, okay? This is also a boarding procedure at a hard stand, propeller aircraft, stuff like this. Hot boarding procedure again, okay? And now bird strike, which was the Jefferson part. Go ahead. All right, so we have bird strike, then another bird strike. This one, you can kind of guess the bird. If you want to, maybe it's a white bird, a big bird, you can describe, right? And then this one you can talk, it's also a bird strike, and you can imagine, I think the pilots were hurt, stuff like the aircraft was damaged. So here we have the icing procedures, and we also have a bad weather, right? This is snowing, you can see. Here, another de-ice procedure. Now we have like a more technological way, right? We have 3 trucks. And here, a bit more of a simple way, but still effective, right? And then here we have, in the background, we have more details than the other pictures, the previous pictures, right? É isso aí, pessoal. Aqui algumas informações, detalhes nossos aqui. Bom, meu e-mail de contato, juliocezarpraxedes@gmail.com, para alguma dúvida, caso vocês queiram tirar. O meu Instagram também. E claro, o Instagram também do Jefferson está na coluna esquerda, junto com o e-mail dele também. E a gente está à disposição aí de todos vocês, beleza? Alguma coisa aí, Jefferson? Até agora, nenhuma pergunta. Pessoal, quem já fez, algum de vocês já fizeram a prova? Caiu alguma figura com um procedimento parecido? Ou seria interessante, estão se preparando? Se vocês, a galera que fez, aí já compartilhar o que tem feito, o que tem caído. Exato. Tá bom? Para o nosso material. Quem fez, próximos.
Tem alguma diquinha lógica, alguma sequência que a pessoa gosta de usar? Ou vocês foram que fazendo mesmo na hora, né? On the fly em inglês. Ver se o pessoal escreve alguma coisa aí. Se não, é isso aí. Aí a ideia é trazer o assunto toda semana. A gente começou, engraçado, a gente começou pela parte 3 da prova, depois, né, pulando para a parte 4. E agora, semana que vem, a gente vai tentar trazer aí só statement, né? Só statement, vamos trabalhar só statement, então eu acredito que vai ser uma live, né, mais curta. Então vai ser só statement, ensinar vocês aí a como responder, os assuntos que são abordados nos statements. O que é statement? Né? São aquelas frases, aquelas afirmações lá no fim da prova, até mesmo depois da descrição da prova. O Marcelo Mendes. Marcelo é amigo meu, vamos junto lá em Hillsborough. Legal, legal. Yeah, he's a friend of mine. He's a friend of mine. He's also very smart guy. He worked as a CFI in Oregon. Oh, cool, man, cool. Yeah. Então, é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente vai estar trazendo os statements. E o que mais, Jefferson? Tem algo a dizer aí? É isso, agradecer a todo mundo que está aí com a gente, né? Feriado religioso. E a gente vai toda semana fazer um vídeo, né? Tentando ajudar todo mundo que está estudando, que está se preparando, às vezes que está revalidando, para todo mundo fazer uma quarentena aí de uma maneira um pouco produtiva. Alright, guys, so thank you very much. We will be back next week. And that's it, guys. It was a pleasure. Good night for everybody. Nice. Pretty good, guys. So, yeah, have a nice weekend. Bye-bye.